Olá, crianças! Nesse vídeo vamos aprender um pouquinho mais sobre um novo gênero textual que vamos estudar agora em língua portuguesa. Nós saímos então dos contos, das fábulas e vamos para o gênero chamado notícia. Notícia é um gênero textual de cunho jornalístico, então ele é muito utilizado na área jornalística e tem a sua intenção informar o leitor sobre algum fato, alguma coisa que aconteceu no cotidiano das pessoas. Ele é um texto informativo que não expressa a opinião de alguma pessoa, então ele tem o objetivo realmente de informar as pessoas sobre algo que aconteceu. O texto, para ser considerado uma notícia, esse tipo de texto ele precisa englobar uma série de perguntas, ele tem que responder algumas perguntas. E sobre essas perguntas que eu vou conversar um pouquinho com vocês. A primeira pergunta que um texto de gênero notícia precisa responder é a pergunta o quê? Então, o que aconteceu? O quê? Tem que responder essa pergunta, né? Foi um incêndio numa fábrica de arroz. Então, a primeira pergunta que tem que ser respondida é o quê? A segunda pergunta que tem que ser respondida é quando. A fábrica de arroz ela pegou fogo em setembro de 2019, né? Então tem que falar quando aconteceu esse fato. Então essa é a segunda pergunta. A próxima pergunta que precisa ser respondida é onde. Então eu sei o que aconteceu, quando aconteceu, mas eu não sei onde. Então, eu posso falar que foi um incêndio que aconteceu em setembro de 2019 e no estado do Mato Grosso do Sul. Né? Então, eu tenho que informar. Foi na região, em que localidade, se foi no município, no país. Tem que estar sempre descrito onde que aconteceu. A próxima pergunta que precisa ser respondida é quem. Então, quem foram as pessoas envolvidas, né? Teve um culpado, né? Ou ainda não se sabe, então tem que responder quem. Tinham vítimas, né, envolvidas? Então, quem eram as pessoas? Quem eram, né, qual o contexto dessa notícia, deste fato? A outra pergunta é como aconteceu, né? Então, como? Como será que aconteceu? Talvez na notícia eles ainda não tenham certo para informar exatamente o lado certo, verídico, né? O que de fato é verdade. Mas eles já podem ter, então, uma pista, né? Uma hipótese, por exemplo. Então, como aconteceu? E a última pergunta é por quê? Que consequentemente complementa o como, né? Então, por que será que aconteceu isso? Né? Por quê? Foi intencional? Foi um acidente? Né? Então, para a gente fazer um texto, né? Para o texto ser considerado uma notícia, nós precisamos responder essas perguntas aqui. O que? Quando? Onde? Quem? Como? E por quê? Esse conjunto de perguntas nós chamamos então de slide. É um slide de uma notícia. E a partir dessas perguntas nós estruturamos, nós tornamos então o nosso gênero notícia um texto estruturado, com um início, com um meio e com um fim, e todas essas perguntas precisam ser respondidas dentro de uma notícia, dentro do gênero notícia. É isso.